E aí pessoal, chegando com mais um Formiga na Tela, videocast semanal do formigaelétrica.com.br. Hoje acompanhado dos nossos colaboradores, Paulo Marcelo do Vale, Marinaldo Júnior. E hoje a gente vai falar de uma série clássica da HBO, The Wire. Escuta. A Escuta. Bom pessoal, a gente vai comentar o The Wire aqui, que é uma série tão rica que a gente pode, sei lá, se perder em vários argumentos aqui e não dar spoiler, tá? Então se você não viu a série, fique tranquilo, tá? A gente não vai dar nenhuma revelação chave, tá? E até porque pouca gente viu, né? Injustamente pouca gente viu. E agora a gente está tentando corrigir essa injustiça, né? The Wire, ou A Escuta, começou em 2002, foi até 2008 e teve um hiato em 2007, né? Não foi isso? O ano eu tenho certeza. Eu sei que era a dificuldade da HBO de arranjar dinheiro, né? Porque Sim. Não fazia sucesso. Foi uma série que ela foi meio ofuscada por Sopranos, né? Apesar de ela ter uma qualidade equivalente ou até muitas vezes superior, né? Será que eu estou falando sacrilégio aqui? Teve, sempre quando você coloca em comparação assim nos sites, eles ficam em dúvida se uma foi melhor ou outra, mas Sopranos tem mais fãs, né? Sim, então, sim. As duas são geniais dentro do que ela se propõe. O criador e o showrunner é o David Simon, né? Que trabalhou aí todas as temporadas com Ed Burns. E o bacana é que, assim, a experiência dos dois, ela é refletida, eu digo, outras experiências profissionais dos dois, elas são refletidas na própria série, né? Que o Simon era repórter, né? Jornalista, e o Ed Burns policial. Eu gosto das tosquices que a polícia faz. Então, tipo, você vê que Estados Unidos e Brasil tá muito né? Sim, a gente cria um mito lá, né? Que o Brasil é tudo errado, ela dá certo, e a gente diz, não, mas lá é tão tosco quanto é aqui. E isso até onde eu sei, quem trouxe é o Burns. Sim, né? sim. O David Simon entrou com a parte de dramaturgia mesmo, e quem botava historinha mesmo, né, tipo, coisas que aconteceram, era o Ed Burns. Pra mim, o diferencial do The Wire tá aí, assim, sabe? É os caras tentando botar mesa e tirar a mesa da sala, sim. Sabe? A polícia nem aí pro crime. The Wire começou, na realidade, a experiência que teve o David, que ele ficou dentro da delegacia durante um bom tempo, e aí ele escreveu um livro chamado The Corner. The Corner foi a série que veio a partir... A minissérie antes do The Wire. Que também é da HBO, né? E que tem a maioria dos atores, né? Não sei se vocês já chegaram a ver, mas a maioria dos atores já começam já em The Corner. Eu sabia só do Clark Peters, né? Que era o Lester em The Wire. Aliás, a gente nem falou da sinopse, né? Pra quem nunca viu, The Wire, ele gira em torno, como assim, pelo próprio título, né? The Wire é a escuta, né? Mas também estamos falando da linha que separa Baltimore dos Estados Unidos. E tudo gira em torno, ou melhor, começa a partir da burocracia para você colocar um grampo num telefone público e todas as coisas que acontecem em volta. Falando assim parece muito sem graça, mas ela tem aquele ritmo de livro, né? Aquele ritmo não, também o ritmo, mas aquele estilo de você, sei lá, ramificar uma situação pequena para afetando a vida de várias pessoas, né? Quando você fala em The Wire, engana um pouco quando você fala assim, é uma série policial. Não é bem uma série policial, porque não existe aquele negócio de o policial bom e o bandido ruim ou o inverso, né? The Wire, ela transita muito no que a gente fala que é realístico, né? Ela tá mais para dizer sobre o jogo dentro da política, dentro da polícia. Então, as 5 temporadas dela, ele começa mostrando dentro do universo de Baltimore as instituições, as né? instituições. Sim. E como essa relação de poderes, ela influi no povão que está ali embaixo, né? Então nós tivemos aí, nessas temporadas, a gente teve o quê? O tráfico, né? Que também é um poder estabelecido. Porto. Os sindicatos, né? O porto.
A política, né? O jogo político, né? Escola, educação. A educação e depois A a mídia. imprensa. Agora, isso que falou que de ser numa série policial, né? Até que é o famoso mais do mesmo, só que diferente, né? Tipo, é policial por ter todos os elementos, mas também não é, né? Por tudo isso que você falou. Mas tem um texto do David Simon que na internet a gente encontra como se fosse a Bíblia do The Wire. Não sei se é exatamente a Bíblia, mas é o material que ele entregou para a HBO para fazer a série, que ele fala exatamente isso, né? Tipo, The Wire não acaba com o som da algema. Né? Ele fala, ele escreve bonito até, ele fala assim que o final parece muito mais um final do Eugene O'Neill do que, sabe, tipo, a tradicional série policial, né? A última série clássica policial, acho que era o Hill Street Blues. Então ele até faz essa comparação, né? Tipo, não é isto, né? Estamos em outro terreno agora, né? Investigando as instituições. E até por isso não teve... Ela engana que ela vai ter um protagonista, né? No personagem do Jimmy McNulty, né? Que é o Dominic West, né? E você tem uma temporada inteira quase que sem ele, né? Ele fazendo outra coisa. E o que eu acho muito bacana é que aquilo veio de um problema deles não poderem contar com o ator naquela temporada. Ele pediu para se afastar. Sim. E aí nós tivemos uma costura, por assim dizer, que não aparece na série, né? Ela é até bem conveniente para a construção do personagem e como ele vai terminar depois. Para mim, The Wire, o protagonista do The Wire é a cidade. É a cidade. Porque você vê que mesmo você retirando o McNulty do meio, tudo continua rodando, né? Porque assim, a história contada é a história do jogo, né? Como as pessoas se encaixam como personagens dentro do jogo. A The Wire tem muita analogia. Então você vê que tem episódios em que ele faz uma analogia com o xadrez, mostrando os personagens dentro do tráfico, e que as analogias são perfeitas, assim. Coisas como a analogia do McDonald's, né? Do cara que quem criou o McNuggets não tem a fama do Ronald, e assim por diante. As analogias dentro da série são uma das melhores coisas que acontecem. E ela já começa, na primeira cena já é uma analogia. Porque você vê a história do Snot Boogie, né? E ela é uma história sobre a América. Por que você vai deixar um cara que rouba sempre no jogo continuar no jogo? Porque isso é a América. As coisas são assim, e elas vão continuar assim. Uma outra coisa que eu queria destacar, porque não tem como a gente saber, é difícil a gente falar de The Wire na configuração da TV naquele momento, e até hoje mesmo, sem vez ou outra entrar uma comparação com Sopranos, né? A gente falou de realismo, né? Sopranos também tinha um pano de fundo e algumas revelações, alguns aprofundamentos mais psicológicos, né? A gente teve, por exemplo, uma sequência do sonho do Tony, né? Mais de uma vez, né? Ah, sim, tem várias, né? Mais naquela questão do coma, que foi mais extenso, né? Mas em The Wire nós não temos isso, né? Nós temos, assim, um panorama geral daquela galera inserida no jogo policial, né? O lance do realismo dentro do The Wire, ele vamos dizer assim, ele diferencia o resto das séries policiais, das procedurais, enfim, pelo seguinte: você não tem uma necessidade de conclusão. Tem casos em que você vê que eles perseguem o caso, mas que eles não vão chegar tão perto assim de uma conclusão. E isso, numa série procedural, numa série até como Sopranos, você tinha essa necessidade. Então, assim, eles perseguiam alguma coisa, você preparava o público para ter uma conclusão. Em The Wire não existe isso e você não sente a falta. Como se fosse a vida normal da gente. Às vezes a coisa não tem uma conclusão. Na verdade, isso acaba gerando também um problema comercial para a série, até por isso que ela foi um tanto ignorada. Porque... E prêmios também. Exatamente. Aquele lance que eu falei do ritmo e do ar de livro, né? Essa característica literária do The Wire. Você não é fisgado no primeiro episódio. Não. Você precisa de algumas horas ali para ver, nossa,
tem alguma coisa aqui que tá me interessando para eu continuar, né? O piloto ele tem coisas bem interessantes. Ele tem umas cenas muito boas, né? Tipo, ele tem uns diálogos muito bons, mas funciona diferente de um Breaking Bad. Sim. Né? Que é aquela coisa bem Billy Wilder de pegar pelo pescoço e não soltar. Gancho, né? No final. O The Wire ele exige mesmo. Eu brinco e falo que existe um estado de espírito. Sabe? Tipo, tanto é que eu conheço muitos roteiristas brasileiros muito bons que falam assim, eu não curto The Wire. Justamente porque não tem essa, né? Uhum. E falando de terceira era de ouro da TV, né? Que é o caso aqui, né? O 11 de setembro tem um peso gigante, né? Sobre o desenvolvimento dessas séries, né? Até porque o nome da série é A Escuta, né? Não tem como a gente deixar de... Inclusive é utilizado como um dos argumentos dentro da série. Sim. Né? O que acontece ali acontece muito o que aconteceu no atentado das Torres. E o Obama, inclusive, fala que é a série preferida dele, né? E o personagem preferido dele é o Omar, que a gente não podia deixar de citar aqui, né? Agora, tem um vídeo na internet, nunca vi inteiro, é o Obama entrevistando o David Simon. Nossa. Então, sabe, tipo, olha onde chegou o patamar do negócio, assim, sabe? Tipo, o que a gente esperaria é o David Simon entrevistando o Obama, mas não, é o Sim. Obama, né, querendo saber sobre na série. A terceira temporada é a que eu vejo, evitar spoiler, é a que eu vejo bem mesmo a coisa do 11 de setembro. Né, tipo, que ela começa, né, com a implosão das torres. E depois ela tem toda uma guerra de gangues que tem uma fala ali no final que a gente pega, é bem doutrina Bush. Então você vê, está metaforizando a guerra em Baltimore, isso é muito legal. O Omar é o que quebra toda a sua expectativa, né? Já no primeiro episódio que ele aparece... Fazer uma comparação injusta aqui, mas o Omar com certeza é o melhor, na minha opinião, o melhor personagem gay já criado. E a gente vê que não tem nenhum estereótipo, né? Tipo, ele é tratado como se fosse um hétero. Então, isso já é genial, né? Tipo, eles estão fazendo um estereótipo, nada com ele, né? Tem o Fernandinho Beiramar da série, né? Que é o Stringer, né? Stringer Bell. O Idris Elba. Não, ele é o businessman, né? Sim, sim. É o cara que o cara com a visão comercial, né? Uma coisa que é interessante desse... E a rainha também, Stringer Bell, né? Ele é a rainha e tal. É que, assim, a série, ela compara a hierarquia dentro da polícia e a hierarquia dentro do crime. E você percebe que dentro do crime ela funciona e dentro da polícia não. Sim. O Stringer, que é o cara mais focado dentro da organização, é o cara que quer profissionalizar tudo, ele usa de técnicas de marketing, ele estuda tudo isso, mas quando chega na hora que ele é questionado dentro de uma sala com toda a parte dos criminosos, ele simplesmente esquece toda a diplomacia e ele impõe como se fosse um gangster mesmo. Então, aquele lance que o David Simon fala que a série, a gente falou de instituições, né? Falou que ela seria uma visão moderna da tragédia grega. Né, que na tragédia grega os personagens estão à mercê dos deuses e no The Wire estão à mercê das instituições, né, tipo, ou seja, um personagem pode ir preso, mas o crime continua, né, então, ou seja, né, tipo, as instituições sempre vão vencer, né, e as pessoas são meramente, né, tipo, usadas ali no meio. As analogias com o jogo, elas são muito isso, porque assim, você troca as peças, mas o jogo permanece. Sim. O jogo é sempre o mesmo. Então as peças vão caindo, os peões, né, vão caindo, vão se trocando as torres, mas o jogo é sempre o mesmo. Sim. É só uma questão de quem está desempenhando cada papel. Exato. Né? Você troca só os atores, né, usando uma analogia da vida real, mas a configuração é sempre a mesma. Yo, son, come on. Yo, Omar coming, man. Oh, shit! Yeah. The cheese stands alone.
Wait for Billy. O lance do Omar, o interessante dele assim, é que ele começa a virar uma lenda dentro de Baltimore, né? O leste de Baltimore. Porque assim, na realidade, eles retratam aquilo como sendo a cidade toda de Baltimore, que não é uma cidade grande, mas na realidade não é a cidade toda. É principalmente o lado oeste de Baltimore, que é o lado mais negro da cidade. Então você tem os gangsters do lado oeste, e quando eles vão para a temporada do Porto, você vê que aí tem outras minorias, os poloneses, sim, os irlandeses, que estão também, né, como minorias, mas que você vê que é outro tipo de coisa. Os próprios policiais, quando eles são destacados para mudar, né, que eles saem de West Baltimore para ir para o Porto, eles percebem que o pessoal do Porto é completamente diferente, então eles têm que agir de uma maneira diferente ali. Ali vira um pouco procedural. Agora, isso que você falou, tem uma coisa legal de fazer. Hoje em dia a gente pode fazer isso com o Google Street View. Eu entrei em Baltimore e vi as ruas e é aquilo mesmo. Os projects. Eu fiz... parece que tem dois ali que são de computação gráfica. Parece que eles não são reais. Mas, tipo, eu botei o bonequinho lá no Google, né? Tipo, eu comecei a passear pelas ruas ali, aí você vê mesmo, assim, pô, é aquilo mesmo, assim, sabe? Tipo, é esse ambiente, assim, sabe? Isso é bem interessante. Então é isso, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela sobre The Wire. Se você não conhece, não deixe de assistir, porque realmente é imperdível. E acesse o nosso site, procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, manda um e-mail pra gente. E é isso, a gente se despede aqui. Falou!